Olá, meu nome é César Melo, eu sou causídico regularmente inscrito na OAB Paraná, formado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pós-graduado em Direito Público. No vídeo de hoje, discutiremos sobre a teoria do ato administrativo, que se trata de um conhecimento de suma importância para o indivíduo residente e submetido às leis do Estado brasileiro nas suas obrigatórias interações com o poder público. Dito isso, pularemos a vinheta e seguiremos com o estudo. Muito bem, senhores, iniciaremos nosso estudo com a verificação do que é o ato administrativo e qual as suas circunstâncias e influências na vida do cidadão comum. Por se tratar de apenas um vídeo introdutório, onde não iremos exaurir o conhecimento envolvido, vamos trabalhar apenas os resumos, vamos trabalhar a partir deste resultado trazido ao nosso conhecimento através da IA do Google. A IA do Google tem trazido um bom resumo das informações. Eu fiz uma breve pesquisa e verifiquei que, de fato, os elementos essenciais para o estudo aqui proposto estão presentes nesse resultado. A teoria do ato administrativo, como posto aqui, é um conjunto de conceitos jurídicos e jurídicos positivos que envolvem a validade, a eficácia e a existência da norma jurídica. E quando a gente fala de norma jurídica, a gente fala de norma jurídica lato sensu. Então, isso inclui desde as propostas de emendas constitucionais, passando pelas leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as portarias, as instruções normativas e demais regramentos postos pelo poder público e dos investidos do munus público. Os elementos essenciais a serem conhecidos são os conceitos jurídicos. O ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública. Então, todo ato administrativo, ele representa um interesse do Estado, um munus do Estado. Os atos administrativos são exercidos por pessoas, porém, como eu tenho esclarecido com bastante frequência nos meus vídeos, o cidadão brasileiro, em geral, tanto o que é afetado pelos atos administrativos quanto pelos que emanam os atos administrativos, eles desconhecem o princípio da impessoalidade, que é o princípio que diz que, mesmo que o CPF, o indivíduo especificamente considerado, esteja naquele momento executando a ação, quer seja publicando um decreto, quer seja encaminhando um e-mail, quer seja dando uma ordem verbal, ele deve ser desconsiderado da equação. O indivíduo deve ser desconsiderado, assim como as suas paixões e os seus egos. Deve ser considerado exclusivamente a vontade da lei emanada pelo Congresso Nacional, que é o poder incumbido de impor regras sobre o cidadão comum. Mesmo no caso de decretos, portarias, instruções normativas, todos esses regramentos, eles têm como requisito essencial de existência e validade a previsão legal. Quando se diz previsão legal, estamos falando de previsão legal stricto sensu, ou seja, a previsão deve ser por normativa do tipo lei. A lei deve conceder ao Poder Executivo a possibilidade de complementar o regramento através de decretos, instruções normativas, portarias e demais regramentos lato sensu infralegais. Assim, temos aqui o primeiro conceito. O ato administrativo é uma manifestação da vontade da administração pública, então considerado administração pública, não o indivíduo que exerce o munus público, mas a vontade emanada da lei pela restrição do princípio da legalidade. O ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem o represente, uma outra forma de fazer a mesma colocação. O ato administrativo produz efeitos jurídicos imediatos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez emanada a ordem, esta ordem vincula os afetados
imediatamente. Caso exista vacatio legis, esta vacatio legis precisa ser prevista expressamente. O ato administrativo está sujeito ao controle do poder público. O que isso significa? O poder de autotutela da administração pública prevê que um ato administrativo pode ser revisto pela própria administração, porém, cabe ao Poder Judiciário, que também faz parte da administração pública, lato sensu considerada, fazer a revisão dos atos. O Poder Judiciário existe expressamente para revisar o ato dos outros poderes dentro da sistemática de freios e contrapesos. Todo ato administrativo, ele está sujeito à autotutela da própria administração que emitiu o ato, quanto à revisão por parte do Poder Judiciário. É o que temos aqui no próximo ponto, onde diz: o ato administrativo está sujeito à submissão ao controle jurisdicional, né? Já adiantado por mim, o ato administrativo deve ser realizado com observância da lei, justamente por conta do ponto inicial que eu trouxe aos senhores e às senhoras, de que há necessária observância ao princípio da impessoalidade, no qual a vontade do indivíduo é irrelevante, a única vontade a que se submete a administração pública é a vontade da lei. O ato administrativo, por outro lado, para que gere os efeitos imediatos supracitados, deve contar com alguns requisitos. Os requisitos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, vamos analisar item a item os requisitos do ato administrativo. Competência. Competência é aquele agente que emana o ato administrativo precisa ser competente para fazê-lo, ou seja, deve haver uma lei atribuindo tal poder ou tal encargo àquele agente específico. Então, a falta de competência, por exemplo, é um juiz do trabalho que resolve julgar um processo, receber e julgar um processo de direito de família. A lei que cria esses órgãos públicos, ele faz a divisão e ele atribui a competência a cada órgão e a cada juízo, e a gente usa o termo juízo justamente por conta da impessoalidade. Quando utilizamos o termo juiz, estamos falando daquela pessoa incumbida daquele cargo específico. Quando falamos juízo, estamos falando do cargo, não importa quem o está exercendo. Então, se um juízo da Justiça do Trabalho resolve julgar uma questão afeita ao direito de família, ele é incompetente para fazê-lo não por conta da falta de conhecimento. A palavra competência é utilizada dentro do seu conceito axiológico jurídico, não dentro do conceito leigo. Então, competência não se refere à capacidade do indivíduo. Competência se refere à limitação determinada pela lei dos pontos até onde pode seguir aquele indivíduo dentro do exercício do poder que lhe foi atribuído. Um ato administrativo emanado por quem incompetente, ele é nulo de pleno direito. Então, dando um exemplo específico, né? A polícia militar, quando resolve fazer o interrogatório do cidadão que ele abordou, fazendo perguntas, etc., esse ato administrativo ele é nulo de pleno direito pela falta de competência. O interrogatório ele deve ser feito pela Polícia Civil, porque assim a lei determinou a divisão de atribuições, a divisão de competência. O que nos leva, e aqui eu vou pular um dos itens, o que nos leva, por exemplo, à questão da forma, né? Então, um interrogatório é um ato administrativo e ele possui uma forma definida. O interrogatório de um suspeito, ele deve ser feito num ambiente controlado, onde se evite o estresse emocional para que ele possa ser feito de livre e espontânea vontade. Qual a necessidade disso? Para que se haja confissão, a confissão ocorra sem defeitos no emanar da vontade. Então, a forma é necessária para a validade do ato administrativo. É por isso que
É por isso que aquele interrogatório informal feito pela Polícia Militar no momento da abordagem, ele não tem validade. Por quê? A lei determina, através do Código de Processo Penal, salvo o melhor juízo, a forma como o interrogatório deve se dar. E a forma é acompanhado de um advogado, num ambiente controlado, sem ameaça à pessoa, sem que a pessoa se sinta agredida, né? Então, é por isso que o interrogatório é feito na delegacia, sentado numa sala, né? Onde tem espaço para o escrivão fazer as anotações, onde tem o espaço para o advogado orientar o seu cliente dentro do que a lei comanda e para que a pessoa possa prestar o seu depoimento sem pressões que possam afetar a autonomia da sua vontade. Então, vocês notem aqui que, inclusive, o direito penal decorre da teoria do ato administrativo e a importância da teoria do ato administrativo. Basicamente, toda a interação que você tem com agentes públicos, você terá validade ou não validade dos atos a partir destes requisitos colocados aqui. Então, a forma importa. Um outro exemplo, em processos administrativos, a forma é bem mais simples, é bem mais livre. Não é necessário nem que seja acompanhado de um advogado. Já há algum tempo foi julgado que processos administrativos não necessitam do acompanhamento do advogado. Porém, há alguns requisitos de forma que são essenciais. Um requisito que muitos leigos acabam atribuindo como uma mera formalidade e não o é, por exemplo, a numeração das páginas do processo administrativo que está previsto na Lei 9.784. Muitas pessoas podem pensar, mas isso se trata de mera formalidade, não gera prejuízo se não tiver a numeração das páginas. E aí é que as pessoas se enganam. Para que existe a numeração das páginas? A numeração das páginas existe para garantir que o processo não foi modificado no seu curso. Eu, na minha advocacia, já tive a oportunidade de verificar em loco a modificação de processos administrativos. A cópia que eu tirei do processo administrativo, que veio sem numeração das páginas, era muito diferente da cópia que eu recebi do processo administrativo após ter exigido a numeração das páginas. Inclusive, a cópia que eu recebi do processo administrativo sem a numeração das páginas possuía claras evidências de manipulação por parte do órgão público, evidências quais as cópias, muitas vezes, isso já há algum tempo, as cópias eram feitas através de máquinas de reprografia. Muitas vezes a informação de uma página vazava para outra página. E você, verificando a sequência das páginas, havia um certo vazamento, havia uma certa sombra do verso da página e aquela sombra não havia o correspondente dentro do processo administrativo, dentro das cópias que me foram entregues. Claramente havia páginas faltando e havia páginas fora de ordem. Ao apresentar um peticionamento exigindo o cumprimento da lei com a numeração das páginas, a cópia que eu recebi foi bastante diversa da cópia que inicialmente me havia sido entregue. Então, essas formalidades, elas muitas vezes são consideradas burocracias, porém, elas fazem parte de um requisito lógico mínimo a garantir que o agente público, possuidor que é de grande poder, não possa abusar desse poder. Então, temos aqui a competência, a finalidade. O que é a finalidade? A finalidade é o objetivo declarado pelo ato. Qual o fim que esse ato pretende atingir? Por que há necessidade de que todo ato administrativo possua finalidade? Para se evitar burocracias inúteis, né? Então, por exemplo, no caso da numeração do processo administrativo, a finalidade? Sim, a finalidade é garantir que, uma vez os documentos juntados aos autos de forma cronológica, esse processo não possa ser reorganizado, não se possa inserir documentos posteriormente, nem retirar documentos que existiam no processo. Então, há uma finalidade específica. O processo administrativo em si possui uma finalidade específica, no caso, por exemplo, de um processo
punitivo, há uma finalidade específica? Sim, há finalidade. Qual é a finalidade? É chegar a um resultado sobre aqueles fatos que estão sendo apurados, quer com a aplicação de uma punição, quer com a constatação de que não houve violação da lei e fixar essa situação, evitando, por exemplo, que a administração julgue ou abra processos administrativos mais de uma vez para apurar o mesmo fato. No caso especificamente do interrogatório, há a finalidade do interrogatório? Sim, há a finalidade do interrogatório. Qual que é a finalidade? É obter a versão dos fatos daquele indivíduo de forma livre e desembaraçada. É por isso que a Polícia Militar não pode fazer interrogatório. Por quê? Porque falta o interrogatório informal feito pela Polícia Militar no momento da abordagem dois requisitos: a forma e por que é exigida a forma. Porque o interrogatório tem uma finalidade específica. Se a finalidade é obter a versão livre e desinteressada do indivíduo, no momento que ele está abordado, muitas vezes algemado, muitas vezes sob a mira de uma arma, não é possível atingir a finalidade dessa forma. Resta dúvida sobre se conseguir atingir essa finalidade. É por isso que o interrogatório feito na abordagem policial, ela além de inútil, ela se trata de abuso de autoridade, porque se trata de ato administrativo que restringe a liberdade do cidadão, porque enquanto ele está respondendo ao interrogatório informal, ele não pode deixar o local, ele está detido naquele momento, mas é um ato administrativo inútil, porque ele não atinge a finalidade. Se quer esse interrogatório informal feito durante a abordagem, pode ser utilizado como prova num processo judicial. Então, a falta da finalidade torna o ato administrativo inútil. O segundo ponto é o motivo, a motivação, a fundamentação que permite que aquilo ocorra. O motivo precisa ser declarado, o motivo precisa ser descrito de forma clara, objetiva e congruente. E o motivo é o elemento mais importante do ato administrativo, justamente porque é a partir do motivo que se aplica a teoria dos motivos determinantes, que se trata do elemento chave para a defesa do cidadão em relação aos atos do Estado. 90% da minha atuação como advogado, anulando atos administrativos, quer quando o meu cliente tinha razão no mérito, quer quando ele não tinha razão no mérito, porque eu logro êxito em resolver o problema dos meus clientes, tanto quando eles estão certos quanto quando eles estão errados. Então, faço aqui um meia-culpa, meia máxima culpa. Sim, na condição de advogado, eu defendo e logro êxito em obter resultados favoráveis, inclusive para clientes que estão equivocados no que se diz respeito ao mérito. E em praticamente todos esses casos, utiliza-se a teoria dos motivos determinantes. Então, o que é a motivação? A motivação é a declaração de por que a máquina estatal está se movendo. O que seria a motivação, por exemplo, numa abordagem policial? É a fundada suspeita. A motivação é a fundada suspeita. É o motivo pelo qual, quer na delegacia, e é por isso que se toma depoimento tanto do acusado quanto dos policiais, é por isso que os policiais muitas vezes reclamam, se queixam muitas vezes de que acabam deixando o precinto das delegacias tardiamente, após o próprio acusado. O acusado saiu pela porta da frente e nós, servidores da segurança pública, acabamos sendo liberados posteriormente. Isso ocorre porque a tomada de depoimento é relativa a todos os participantes. A partir do momento que a autoridade policial da Polícia Militar adentra a delegacia, ele deixa de ser autoridade. Por quê? Porque lhe falta dentro da delegacia o requisito de competência. Quando ele adentra a delegacia, quando ele adentra uma sala de audiência dentro do Poder Judiciário, ele não é mais a autoridade responsável. Ele passa a sua autoridade, no caso da delegacia, ao delegado de polícia e, quando ele adentra uma sala de audiência, ele passa a sua autoridade. Quem tem a competência para exercer a autoridade passa a ser o juiz, que incorpora o juízo naquele momento. Então, a autoridade policial, ele passa a ser uma testemunha e presta depoimento nessa condição.
Então, o motivo no ato da abordagem é a fundada suspeita. E a fundada suspeita tem que ser explícita, clara e congruente. Por que ela tem que ser explícita, clara e congruente? Por conta desses pontos que nós olhamos antes, né? Que o ato administrativo produz efeitos imediatos, que o ato administrativo está sujeito e submisso ao controle jurisdicional, que ele deve estar em observância à lei e está sujeito ao controle da própria autotutela. Ou seja, uma autoridade policial de patente menor pode ter, por exemplo, o seu ato revisto por um colega de superioridade hierárquica dentro da própria esfera da atividade policial. E note que nós não estamos falando de direito penal, nós estamos falando de direito público, direito administrativo puro. O direito público, ele emana, ele cria raízes, ele é a fonte dos outros direitos, onde há exercício de poder de polícia, exercício do poder do Estado. Percebem a importância de entender a teoria do ato administrativo? Ótimo, vamos seguir. A motivação é o elemento essencial do ato administrativo e o objeto é, na prática, o ato em si, né? Qual é o objeto do ato? É uma oitiva? É uma abordagem policial? É um processo administrativo? É uma audiência dentro de um processo administrativo? É a materialização do processo administrativo, a materialização em papel, a materialização num sistema virtual, digital? Esse é o objeto do ato. E há todos esses requisitos por conta dos atributos do ato administrativo, que são a presunção de legitimidade e veracidade, né? Então, por exemplo, quando você sofre uma multa, presume-se que aquilo que está descrito na multa é verdadeiro, né? Então, presume-se que a multa é por falar no celular. Consta lá da multa que você estava falando no celular ao passar pelo agente fiscalizador. Há presunção de legitimidade e veracidade disso. Qual é o efeito dessa presunção de legitimidade e veracidade? É que o ônus de provar que aquilo que foi colocado no ato, aquilo que consta no ato, é falso. Cabe a você comprovar. Se você não lograr êxito em comprovar, presume-se que aquilo que foi inscrito no ato administrativo é verdadeiro e gerará efeitos contra você, mesmo que seja falso. A imperatividade, ou seja, não há escolha sobre a aplicação ou não, né? Então, aplicada a multa, você vai pagar a multa e todos os agentes responsáveis por dar seguimento no procedimento darão seguimento no procedimento, mesmo que eles achem injusto, porém não tenham a competência para revogar a multa, certo? A exigibilidade, né, é justamente isso. O ato administrativo, ele não precisa do seu aceite, ele não precisa que você concorde. Ele foi aplicado uma multa, será executada essa multa será cobrada. A autoexecutoriedade é justamente o fato de que a administração pública ela não precisa recorrer aos outros órgãos para buscar a aplicação da multa. Então, por exemplo, hoje multa, dívidas em geral com o governo vão para protesto e acabam gerando efeitos em relação a você, certidões positivas, outras formas de coerção para que você receba essa multa sem a busca do Poder Judiciário. Um outro exemplo seria uma ordem de despejo, uma ordem de desocupação de um prédio público, alguma coisa nesse sentido, onde a administração pública, ao contrário de você particular que se tem um prédio, um imóvel invadido ou um inquilino que não quer sair do imóvel, tem que buscar o judiciário para fazer uma ação de despejo. Não, havendo uma ordem da administração, por exemplo, para desocupação de uma área, ela não precisa buscar o judiciário para obter uma ordem de despejo. Ela pode, por suas próprias forças, por exemplo, utilizando a guarda municipal, que agora, devido a um truque judicial, está querendo se arrogar o título de polícia municipal, ela pode, por exemplo, a prefeitura, utilizar da sua polícia municipal para ir lá executar a ordem, por mais que ela seja injusta, por mais que ela seja irregular.
Por quê? Porque a presunção de legitimidade e veracidade, existe a imperatividade, exige a exigibilidade e exige a autoexecutoriedade. Então, é por isso que, por exemplo, os prefeitos gostam tanto da ideia de polícia municipal. Porque quando que o prefeito, para executar uma ordem sua, precisa buscar o judiciário? Quando, por exemplo, ele precisa do reforço da polícia militar. Como ele não tem competência para dar ordem para a polícia militar, ele tem que buscar o judiciário para que o juízo dê a ordem para a polícia militar. Tendo uma polícia municipal, ele consegue utilizar da autoexecutoriedade para fazer uso da força armada da prefeitura, cumprindo as suas determinações. Percebe? Percebe? Acredito que tenha percebido. Se não percebeu, por favor, deixe um comentário para que eu possa lhe explicar melhor nos comentários, correto? Dando seguimento aqui, nós temos a tipicidade. O grande problema da tipicidade é que há a previsão de que a ordem precisa estar de acordo com a lei. Porém, você, como cidadão, você não conta com os requisitos e os atributos da autoexecutoriedade nem da presunção de legitimidade. Então, quando há ausência da tipicidade, cabe apenas a você buscar o judiciário, que muitas vezes não tem a velocidade necessária para evitar que a ordem já tenha sido autoexecutada, tá? É por isso que eu, como jurista, especialista em direito público, defendo a diminuição dos poderes do Estado, defendo a maior quantidade de regramentos para que os atos administrativos sejam executados. Por quê? Porque quanto menos regramento, quanto mais poder de autoexecutoriedade, maior a chance de não haver tempo hábil para se desfazer injustiças quando faltar os requisitos do ato administrativo ou quando o ato administrativo não contar com a tipicidade. A tipicidade é a previsão de que o ato exista, né? Então vamos dar um exemplo. Existe a tipicidade de um desferimento do golpe de mão aberta na face do cidadão para provocar um sentimento de humilhação e um sentimento de satisfação pessoal do agente de segurança pública? Não, não existe. Trata-se de um ato atípico e, portanto, não é um ato administrativo válido. Esse tipo de ato ocorre? Ocorre. Muitas vezes o cidadão comum bate palma, certo? O que significa que, muitas vezes, o cidadão seria favorável à aprovação de uma lei que torne típico o desferimento de golpe de mão aberta no rosto do cidadão para fins de humilhação e satisfação pessoal do servidor da segurança pública. E uma vez se tornando típico, teremos uma profusão de desferimentos de golpes de mão aberta no rosto das pessoas até o dia que o rosto golpeado for o seu, e daí você se sentirá indignado, porém, contudo, nem tanto, será tarde demais, porque aí o ato já se tornou típico e a única forma de desfazê-lo e combatê-lo seria revisando a legislação, certo? E por fim, chegando ao final aqui do nosso vídeo, nós temos o ponto final, temos o ponto de essencialidade, que é a análise da teoria dos motivos determinantes. O que diz a teoria dos motivos determinantes? A teoria dos motivos determinantes é um mecanismo que existe para evitar arbitrariedades administrativas. Qual a ideia dos motivos determinantes? A ideia é que, se os motivos apresentados forem falsos ou inexistentes, o ato poderá ser anulado. Aqui está escrito poderá ser anulado, mas eu digo que ele deverá ser anulado. Vocês notam que existe uma série de poderes exorbitantes
atribuídos ao agente público. Se você se colocar numa situação onde o agente público quer o seu mal, está de má intenção, buscando lhe prejudicar individualmente, deixando o princípio da legalidade, deixando o princípio da impessoalidade de lado, você verá que você tem muito pouca possibilidade de se defender desse tipo de abuso. E é por isso que existe todo esse regramento e toda essa burocracia, por assim dizer, para que exista alguma chance de defesa do indivíduo que sofre abuso. E a principal chance de defesa é a teoria dos motivos determinantes, ou seja, você foi abordado por uma autoridade policial. Ela disse que ele abordou porque você estava com o pneu careca em movimento. Eu abordei o cidadão porque ele estava passando na rua e eu verifiquei que o pneu estava careca. E a partir disso decorre uma série de abusos, os quais contam com presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade. E se trata de uma situação onde uma rua deserta, você sozinho, abordado por 3 servidores da área de segurança pública armados, né, violentos, né, exercendo atos atípicos de desferimento, de golpe de mão aberta no seu rosto, com tomada de depoimento informal, onde fica atestada uma suposta confissão que você não se recorda de tê-la feito, onde a história que o juiz está ouvindo é a versão dos fatos da autoridade policial que goza, repito mais uma vez, com presunção de legitimidade e veracidade, e você tem a seu favor a única situação que você ficou calado na delegacia e não confirmou aquilo que a autoridade policial disse que você relatou no depoimento informal tomado numa rua deserta, de noite, sendo abordado aleatoriamente por autoridades policiais que sequer são autoridades de trânsito. Qual é a única forma de defesa nesse caso? A única forma de defesa é a teoria dos motivos determinantes. O que seu advogado vai fazer? Primeiro, vai demonstrar que a verificação de um pneu careca com o veículo em movimento é muito difícil. Mais difícil ainda numa rua escura à noite. E terceiro, você tomou um certo cuidado porque você conhece a teoria dos motivos determinantes e você escutou a autoridade policial justificando a sua abordagem com o pneu careca e no dia seguinte você foi no cartório e fez uma ata notarial demonstrando que o seu pneu não estava careca. Seu carro é novo e os pneus estão todos em perfeitas condições, ou estavam todos em perfeitas condições no dia seguinte à abordagem. A teoria dos motivos determinantes é o que vai anular todos os atos decorrentes dessa abordagem. Por quê? Porque é uma mentira, é um motivo falso ou inexistente o ato inaugural que levou a todos os atos seguintes. Se esse vídeo lhe foi útil, peço que faça sua inscrição no canal, peço que clique no botão denominado curtir, peço que encaminhe esse vídeo ao seu genitor, à sua genitora, ao seu ascendente em 2º e 3º grau, se vivos o forem, para que todo cidadão brasileiro entenda e conheça pelo menos o básico da teoria do ato administrativo e da teoria dos motivos determinantes. Agradeço a audiência dos senhores e das senhoras e espero que tenham apreciado o novo formato de vídeos aqui do canal.